galera. Primeiro eu vou mostrar para vocês o ambiente onde nós iremos estar fazendo os nossos algoritmos daqui para frente. Eu mandei esse link para o grupo, né? Mas vocês podem vir aqui, ó, e colocar no Google, né? Compilador C online. Vocês podem vir aqui. Aí nessa opção aqui, ó, online C compile, né? Compile online editor, online gbd, né? .com. Vocês podem clicar e ele já vai cair direto na nossa tela de edição, né? De código. Se vocês quiserem compilar alguma coisa, vocês podem ver aqui na tela, na parte de cima, ó, tem o nome room, né? Executar. Se eu clicar aqui em executar, ó, vai aparecer aqui embaixo, ó, a tela de execução, entendeu? A tela que vai mostrar aqui o que nós na verdade, codificamos, tá? Esses comentários aqui em cima, vocês podem até remover, tá? Não é obrigado a ter, não. Vocês podem até remover. Então, vocês têm esse ambiente aqui que é bem tranquilo, tá? Eu vou dar uma explanada aqui no que nós iremos abordar hoje, né? Nós iremos, na verdade, gente, ó, dar a seção da unidade 3, seção 2, né? Unidade 3, seção 3. Nós iremos comentar sobre essas 3 unidades. 2 unidades, na verdade, né? 2 sessões. Essas 2 sessões. Na seção 1, que foi a última aula que a gente ministrou, se vocês observarem, foi basicamente uma introdução à linguagem de programação C, né? Basicamente uma introdução. Onde eu comentei sobre as questões básicas, né? O que é um compilador, as bibliotecas da linguagem C, que a gente precisa utilizar para poder compilar os nossos programas. Aí aqui tem as principais bibliotecas, né? stdio, né? stdlib, biblioteca para manipular strings, a gente não vai usar praticamente. Time, para manipular horas e datas, a gente não vai usar praticamente, pelo menos com vocês aqui. Talvez a biblioteca, algumas coisas da biblioteca matemática. E essa daqui, né? ctype, né? Bibliotecas utilizadas para classificação e transformação de caracteres. Mas, basicamente, nós iremos utilizar essa daqui, ó, stdio. Basicamente, pelo menos hoje, nós iremos utilizar essa biblioteca stdio, que é basicamente essa daqui, né? Essa biblioteca aqui, ó, stdio. De entrada, né, input e saída output, né? Significa isso. Então, a questão, né, os conceitos de variáveis, né, a gente comentou, né? Basicamente, as variáveis são do tipo inteiro, né, as variáveis primitivas, né? Do tipo real e do tipo caractere, né? A gente vai só mudar aqui, gente, a nomenclatura, né? Em vez da gente usar o nome inteiro, como a gente estava usando em Portugal, nós iremos usar apenas a sigla int. Para variáveis do tipo real, nós iremos utilizar a palavra float, ou double, né? Ou long double. Mas, basicamente, nós iremos usar o float. A diferença, basicamente, é o tamanho do valor que esses tipos de variáveis eles nos oferecem. Por exemplo, se eu tiver que guardar um número muito grande, sei lá, eu quero guardar a distância da Terra até a Lua. É um número gigantesco, entendeu? Então, é bem provável que esse tipo de dado, tipo float, ele não suporte o tamanho desse valor numérico, né? Então, para isso, a gente tem dados, tipos de dados, né? Tipos de variáveis diferentes, né?
tipo de dados de variáveis diferentes. Basicamente para isso. Para que a gente consiga, de acordo com a necessidade do programa, tem os tipos de variáveis específicos, né? Então, se a gente, por exemplo, trabalha com manipulação e com operações de números gigantescos, tem linguagens específicas só para fazer aquilo, entendeu? Só para manipular aqueles tipos de informações. Para o nosso contexto aqui, os tipos de dados da linguagem C são suficientes. São mais do que suficientes, para falar a verdade, né? Alguém tá com alguma coisa alta aí? É o Henry aí, né? Tu, né, Henry? Abaixa aí. Alguém tá com algum áudio aí. Só dá uma baixada aí, galera. Beleza. Quando eu precisar adicionar ou manipular alguma variável que tenham que tenham valores que não sejam numéricos, né? Caracteres, né? Não numéricos. A gente vai utilizar o char, né? O nome char no lugar de caractere, que é a nomenclatura que a gente utilizava lá em Portugal. Então, vão só se mudar a nomenclatura, os atores vão ser os mesmos, né? A definição de constante é a mesma, não modificou nada. A definição de constante é a mesma. Então, não tem nenhuma novidade assim. Ó, os operadores. Aqui é só um reviewzinho, tá? A nossa aula não começou ainda não. Ó, os operadores... Deixa eu ver aqui... Ah, tá. Os operadores de atribuição, né? Quando eu preciso atribuir alguma expressão, né? Para uma variável. Então, eu uso esse sinalzinho aqui, ó. É um sinal de atribuição. Eu preciso adicionar, sei lá, uma fórmula, né? Ou um valor, um único valor, a uma variável. Então, eu uso esse operador de atribuição, né? A gente faz isso toda hora. Vamos lá. Os operadores aritméticos não mudam nada. Pelo menos assim, a gente só vai utilizar mesmo as 4 operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Depois eu vejo algum exemplo que envolva algum desses outros operadores. Mas a base é essa, para você poder utilizar essas outras, né, operadores aritméticos. Você primeiro tem que sacar, né, como é que funciona com essas 4. É como a matemática, né? Se você não sabe as 4 operações básicas, você não aprende mais nada, assim, no quesito de matemática, tá? Nos demais assuntos de matemática, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. E a base são essas operações matemáticas aqui. Essas 4 operações, tudo começa por aqui. Operadores de incremento e decremento, eu acho que eu cheguei a fazer um exemplo com operador de incremento e decremento. Se vocês lembrarem, eu fiz um exemplo lá da senha do banco, né? Quando você digita a senha mais de 3 vezes, a senha é bloqueada. Aí eu usei uma variávelzinha, auto-incremento, né? Um contadorzinho e tal. Então, é muito de encontro a esse operadores de incrementos e decrementos, né? Fiz um exemplo sobre isso. Operadores relacionais, continuam os mesmos, né? Menor, maior, né? Ao sentido da seta, né? O sentido da seta. Menor, maior, menor igual, maior igual, e igualdade, né? Não é de atribuição, é de igualdade. Diferente, né? E o diferente, né? Sinalzinho aqui e sinalzinho de atribuição juntos, né? Isso aqui são os operadores relacionais. Praticamente não mudou nada. E os operadores lógicos, né? Continuam o mesmo sentido, né? A gente usava e praticamente são os mais utilizados, né? A gente usava em Portugal usando o i. Na verdade, nesse estereótipo aqui, né? E já em C, na linguagem C, nós iremos utilizar 2 i comerciais e 2 tracinhos. 2 is comerciais, simbolizando o operador lógico i, e os 2 tracinhos aqui, simbolizando o ou, né?
E o sinal de exclamação aqui, né? Simbolizando não. A gente também ainda não fez nenhum exemplo com esse operador aqui de negação, né? Olha só, a estrutura base, ó. A gente precisa de uma função, que é chamada de main, que é basicamente essa daqui, ó. Essa função bem aqui, ó. É nela que irá conter o nosso algoritmo. É nessa função chamada de main, ou seja, função principal, que ela irá conter o nosso algoritmo. Tudo vai acontecer aqui dentro, ó. Tudo vai acontecer aqui dentro. É isso que ele está comentando aqui. Ou seja, se vocês observarem, lá tem um int main, né? Int main. Significa que retornará um valor do tipo inteiro. Eu vou dar só uma... Assim, como a aula não é sobre função, pode ser que seja muito complexo para vocês agora. Mas é basicamente assim, ó, quando eu declaro uma função, né? Que no caso aqui ele já declara uma função do tipo int, chamada main, ela vai ter que me retornar uma variável do tipo do meu retorno, do tipo da minha função, na verdade. Ela vai ter que me retornar um dado do tipo da minha função. Se fosse float aqui, o valor aqui a ser retornado teria que ser um variável tipo float. Mas assim, não vou entrar em muitos detalhes porque a função é um assunto bem mais aprofundado, né? Vou comentar isso só depois. Mas entendam que o main indica o início de uma função em C, né? Indica o término das funções e do programa. Entendam que essa função main é nela que nosso algoritmo irá rodar no momento. Entendam? Isso, essa definição já vai ajudar vocês a resolver aí os algoritmos e entender, né? Ó, a função printf, né? Print, de printar, out, significa out, né? Mostrar. E scanf significa capturar, né? Pegar algo que foi digitado, significa input. Daí, gente, deixa eu ver aqui. Daí o significado, ó, desse izinho aqui, ó. I de input, de entrada de dado, de scanf, né? Scanf, por quê? Porque o scanf é como se fosse o leia, lá do Portugal. É como se fosse o leia, né? E output significa mostrar, né? Printar, mostrar alguma coisa. Ou seja, dar um print, ou um printf. Se vocês derem uma lida na definição, ele vai mostrar exatamente isso que eu estou comentando. Ó, aqui, ó. A função printf, né, é um comando de saída, pois possui um vínculo, ó, com a biblioteca stdio.h. É utilizada quando se pretende obter uma resposta na tela do computador. E o scanf é ao contrário, né? É uma função a função scanf, né, é um comando de entrada, né? De input, né? De entrada. Ou seja, suas informações são informações, né, que possibilitam a entrada de dados pelo teclado, né? Assim, a informação será armazenada aonde? Numa variável em um determinado espaço de memória. A sintaxe é definida por uma expressão de controle, né? Aí sempre aspas duplas e pela lista de argumentos. Ou seja, a sintaxe, gente, é essa, tá? Para você poder guardar o que foi digitado pelo usuário. Eu vou mostrar no código, novamente, esses detalhes, mas na aula anterior, eu já expliquei isso tudo com mais detalhes, tá? Basta dar uma olhadinha lá, vocês irão observar isso. Beleza, aqui é só um trecho de código mostrando aqui o que nosso programa faz, né? Na verdade, uma descrição, né? Linha por linha, né? Include, ó, primeira linha, include biblioteca de entrada e saída de dados, né? Int main, a segunda linha, comando de início e o mais importante do programa. Terceira linha, início de uma função. Quarta linha,
comando de saída de tela, de dados da tela, né? Ou seja, o print, né? Printf. E o último aqui, return, né? Indica que o processo está voltando para o sistema operacional, né? E aqui a última linha, né? Fim de uma função de um programa, né? Se vocês derem uma olhada nesse código aqui, é basicamente o mesmo aqui, tá? Não vai mudar nada, praticamente. Biblioteca, onde eu declaro a biblioteca, onde eu inicio a minha função, né? Onde eu dou um print, ou seja, imprimo alguma coisa para o meu usuário, ó. Se eu compilar aqui ó, vai aparecer, ó, alô mundo, né? Se eu modificar aqui, ó. Supõe que eu... Vou dar uma compilada. Opa, vai aparecer aqui, ó. Na tela do usuário, né? Esse print aqui, que eu acabei de modificar, né? Printf, né? E esse return 0 retorna ao sistema operacional, né? Como ele comentou aqui, ó. O return 0, né? Indica que o processo está voltando para o sistema operacional, né? E a última chave, né? Fim de uma função ou de um programa. Deixa eu voltar aqui. Que é esse rapaz aqui. Beleza? Aqui foi só uma views aqui que a gente viu na aula passada. Nós iremos agora... Deixa eu ver aqui, subir... Iremos aqui para a seção, unidade 3, seção 2. Web aula, né? Os slides aí. Vamos ver o que aqui tem aqui de novidade aqui para a gente. Opa! Ó, as estruturas condicionais, né? Em linguagem C. O que aqui tem aqui, ó? Ó, aqueles operadores relacionais, né? Maior que, menor que, menor ou igual, essa coisa toda, né? Que eu acabei de explicar. Galera, eu vou fazer o seguinte. É melhor a gente explicar isso aqui codificando, do que eu ficar lendo material aqui para vocês. Fica mais fácil, depois que eu codificar, eu vou explicar para vocês esses fluxogramas, né? essas taxas aqui de condicionais. Fica melhor do que eu ficar lendo material aqui. O se não, né? Se o else, né? Eu vou voltar aqui para o programinha aqui, mas a aula aqui é sobre estruturas condicionais, né? Então vamos aqui, né? Vamos voltar aqui. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui um algoritmo pequeno, simples, só para vocês aprenderem a usar os comandos, né? Os comandos que a gente viu na aula passada. Eu vou aqui fazer o seguinte. Vou fazer aqui um exemplo, onde nós iremos entrar com dois números. E após a gente entrar com dois números, o algoritmo ele vai me dizer qual é o número maior, se for o primeiro número que eu digitei, ou se foi o segundo número que eu digitei. Esse exemplo ele é simples, mas ele fala tudo que eu comentei aqui nos slides, né? Ele fala tudo. Então, é um exemplo simples, mas que resume tudo que eu comentei, né? Então, é o seguinte, ó, eu posso até fazer esses números do tipo int, né? Fica aí a critério aí, se for o número inteiro, ou se for do tipo float. Fica a critério aí de vocês aí. Do tipo int aqui. Então, assim, vou dizer assim, ó, número 1 e número 2. Será duas variáveis, né? Duas variáveis. E dentro do meu intman, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o usuário informar o primeiro número. Vou até colocar aqui simbologia aqui e tal. E é o seguinte, ó.
Se eu der um print aqui, ó, na verdade, um executado aqui no código, vamos ver o que vai acontecer. Basicamente pediu para eu informar, né, o primeiro número, só que o cursor foi lá para o fundão aqui, ó, do meu console, né? Do meu console, foi lá para o final. Por quê? Porque eu não coloquei a função scanf, que é a minha função input, para poder pegar o valor que vai ser informado pelo usuário. Eu não fiz isso. Então é o seguinte, ó. Preciso colocar esse scanf. Ó, esse printf aqui, galera, é como se fosse o escreva lá do Portugal, tá? E esse scanf é como se fosse o comando leia. Então, aonde tiver scanf, na verdade, onde tiver escreva, nos outros exemplos do Portugal que eu coloquei, vocês podem substituir pela palavra reservada, né? printf. E onde tiver a palavra leia, você pode colocar a palavra scanf. Só que tem uns detalhes. Então só o que muda é a escrita, é, professor? Oi? Só o que muda é a escrita de um para o outro, é? Exatamente. Agora aqui está tudo em inglês. Daqui para frente é só inglês os comandos, correto? Daqui para frente é só inglês. Os comandos todos vão ser em inglês. Não vai ter nenhum comando mais em português. Português acabou para a gente. Só mesmo, gente, na hora que eu for colocar alguma frase para o usuário, entendeu? Para o usuário poder identificar o que eu estou querendo fazer. Aí nessa hora você coloca o português. Mas falando de palavra reservada, né? Falando de comandos da linguagem de programação, no caso da linguagem C, tudo vai ser em inglês. Só que tem um detalhe bem aqui, ó, no scanf. É que eu vou colocar essa variável número 1 aqui. Porque lá no leia, era basicamente isso, né? Eu colocava a palavra leia e colocava a variável aqui, né? Era basicamente isso. E resolvia. Só que aqui não, aqui tem uma sintaxe um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Vamos lá. Aqui no slide, se vocês observarem, deixa eu voltar aqui para a unidade 1. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se vocês forem lá no final do material da unidade seção 1, né? Vocês irão ver, deixa eu ver se... tipo de variável, né? Int, né? Inteiro. Constante. Lá que a gente fala de scanf. Ó, beleza. Nós iremos, ó, colocar essa sintaxe aqui, ó. Eu preciso colocar esse porcentagem D, esse comercial e o nome da variável. Eu preciso colocar essa sintaxe aqui. Eu vou até copiar aqui, ó. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Por exemplo, como eu estou manipulando uma variável do tipo inteiro, ou seja, como eu quero capturar uma variável do tipo inteiro, esse código D, né, essa letrinha, esse caractere D, significa que a variável que eu vou colocar aqui é uma variável do tipo inteiro. Se fosse uma variável tipo float, eu ia colocar um F. Por exemplo, se eu fosse fazer essa manipulação aqui com dados do tipo float, só modificar aqui o nome da variável para não confundir. Vamos supor que as variáveis que eu irei manipular agora são essas. Num_1 e num_2. E as duas são do tipo float. Se eu fosse manipulá-las agora, eu ia ter que colocar a porcentagem F, porque é o código
que simboliza, né, que vai dizer que a variável que eu vou guardar aqui é uma variável do tipo float. Professor, mas o meu programa só vai manipular dados do tipo inteiro. Como é que fica? Só vai mudar a nomenclatura aqui, ó. Porcentagem D, vírgula. Esse comercial, número 1. Basicamente isso. Esse de cima manipula dados do tipo, na verdade, recebe, né, do teclado, número do tipo inteiro. E esse de baixo recebe a variável, né, dela vai receber um valor do tipo float. Então, essa sintaxe vocês vão ter que adicionar no programa de vocês. Se vocês não fizerem isso, é bem provável que dê erros, né? Na verdade, não, vai dar erro. Não é bem provável, não, vai dar erro. Certo? E esse izinho aqui, comercial, ele significa, ele faz referência à posição de memória, aonde o valor, né, dessa variável vai estar sendo armazenado na memória do computador. Se vocês derem uma olhada nos slides aí, nesse slide que eu acabei de abrir aqui, se eu não me engano, ele dá uma definição sobre variáveis, e ele fala que a variável ela fica armazenada, ó, as variáveis são locais reservados na memória, né, para armazenar dados, ou seja, na memória. Que memória? Memória RAM. Então, esse comercial aqui, ele é referente ao endereço de memória, aonde o valor dessa variável vai ser armazenado. É só isso. Beleza? Deu para entender, gente? Então, vamos lá, né? Então, assim, ó, como nós iremos manipular, nesse exemplo aqui, dados do tipo inteiro, então, vou comentar isso aqui, ó. Vou comentar e vou partir para a próxima linha, né? Printf, vou pedir agora... Ah, tá, deixa eu compilar aqui. Para vocês verem que o cursor, ele vai ficar esperando eu digitar uma variável, né, um valor. E não pedir para eu encerrar aqui, ó. Olha aí, já deu um problema aqui, um problema. Bora ver o que foi aqui, ó. Foi no scanf. Foi no scanf. Aqui de stdio. Bora ver o que foi que houve aqui, né? Deixa eu... Ah, tá. Só 16 aí. Deve ser esse... Ah, tá bem aqui, ó, link 16, né? Não ter sido isso aí. Então, deixa eu comentar. Isso aqui. Opa, beleza, ó. Ele vai esperar aqui eu digitar, porque o comando scanf, ele só é executado quando eu informo, né? O valor que eu quero dizer aqui no meu programa, né? Então, eu vou digitar aqui um valor. Deixa eu colocar aqui um teclado virtual. Eu vou digitar o valor 6, ó. E vou apertar Enter. Como não tem mais nada para ser executado, ó, ele para e manda apertar o Enter para sair do console, ó. E sai de boa. Então é o seguinte, então eu já consegui pegar o primeiro valor. Eu vou apagar isso aqui, tá, galera? Para ver se o código fica mais limpo, tá? É para vocês entenderem o raciocínio aí, né? Então é o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o segundo valor e vou passar para cá o valor da variável. Na verdade, eu vou escrever a variável número 2, né? Que é minha variável aqui. Eu vou enxugar aqui o código para ficar só mesmo com o que nos interessa, né?
Então, beleza. Printf informar o valor, o primeiro número, né? E o printf informar o segundo número. Sim, professor. E o que eu faço com isso? Como é que eu consigo saber se o primeiro número é maior do que o segundo ou se o segundo é maior do que o primeiro? Como é que eu faço? Aí eu venho, gente, para as condicionais, que é esse negocinho bem aqui. Deixa eu só pegar aqui o material para ficar, para vocês não se perderem aí. Ó, a sintaxe é essa. Eu vou colocar uma condicional e vou ver a condição. Se a condição for satisfeita, vai executar um determinado conjunto de comandos. Se você observar, ó, a condicional ela dá outros fluxos para o nosso algoritmo. Se nosso algoritmo aqui ó, não tivesse nenhum fluxo diferente, se ele tivesse só um, ele ia começar aqui, ia passar por aqui e ia terminar. Só que ela tem uma condição, né? Que é representada por um losango. Ó. Losango significa uma condicional. Ó. Existe um se. Então, dependendo da condicional, ou ele vai vir para cá, ou ele vai vir para outro lado. Como aqui não tem a outra condicional, só tem uma, então ele só vai poder vir para esse fluxo aqui, ó. E esse retângulozinho aqui significa que é um bloco de comandos, né? É um bloco de comandos que será executado. Esse retângulozinho significa isso. Quando ele é executado, aí ele pega e termina o teu algoritmo. É basicamente isso. Então, eu preciso colocar uma condicional aqui, ó. Se o número 1 for maior, operador relacional, ó, for maior do que o número 2, a minha condição é essa. Se o número 1 for maior, sinal de relacional, né? Se for maior do que o número 2, aí eu faço meu bloco de comandos, ó. Aí eu posso fazer só uma printf para informar, né? Dizendo, ó. Deixa eu ver aqui. O primeiro valor é maior. É maior. Já eu explico esse porcentagem B aqui. E coloco o nome da minha variável. Imprimo, né? Não é obrigatório fazer isso aqui não, tá? Mas eu vou imprimir o valor número 1, né? Ou o valor que foi digitado na variável número 1. Caso essa variável 1, ou número 1, for maior do que 2. Mas se for o inverso, galera, ó. Mas se o número 2 for maior que o número 1, olha só a lógica aqui, ó. É só inverter aqui o raciocínio. Então, eu vou imprimir, vou dizer, ó, tá em letra maiúscula aqui. O segundo valor, né, o segundo número, é maior. Aí eu boto para imprimir a variável no 2, que no caso aqui ela acaba sendo a maior, né? Simples assim, ó. Olha o código aí, ó. Aí você pode dar uma indentada, né? Você seleciona e coloca a tecla... Agora me fugiu aqui o nome dessa tecla. Essa vem aqui, ó. Pega a Tab. Para poder, ó. Para poder afastar, entendeu? Para ficar um pouco mais interno. Ctrl Z, né? Para voltar. Aqui é só para indentação do código, tá? Beleza. Vamos aqui compilar, né? Para saber se vai dar certo. Por 1. Vamos lá, né? Vou informar o primeiro valor. Vou informar o valor 60. Ele vai pedir para informar o segundo valor. Eu vou colocar 12. Vamos ver o que vai dar a execução, né? Enter. Opa, ele informa. O primeiro valor é maior, né? É 60.
Então, deu certo aqui, né? O primeiro valor realmente ele é maior. Eu vou fazer agora outro teste informando o segundo valor como maior. Eu vou informar o primeiro valor 30 e o segundo valor 40. E apertar Enter. Aí ele fala, ó, o segundo valor é 40. Assim, esse 40 aqui, esse valor aqui 40, na verdade, eu não sou nem obrigado a colocar ele. Só que para ficar mais claro o algoritmo para o usuário final, eu imprimo o valor da variável que é maior, dependendo da condicional, né? Dependendo da sentença. Eu imprimo. No caso aqui, ó, se o número 2 for maior do que o número 1, coloca a frase, né? O segundo valor é maior, aí eu boto a variável no 2, porque ela é a variável maior. E esse porcentagem D aqui é esse mesmo porcentagem D aqui, ó. Só que nesse caso aqui, eu estou utilizando esse códigozinho aqui para mostrar o valor da variável, e não para pegar o valor da variável, e sim para mostrar o valor da variável. Por quê? Ele está dentro de um printf. O que o printf faz? Ele mostra valores para a gente, ele mostra informações para a gente, né? E por aí vai. Simples assim. Eu vou fazer mais uma aqui. Vocês podem pegar esse código aqui, gente, e baixar aqui, tá? Download do code, né? Do código. Vocês podem fazer o download desse código. E também vocês podem criar aqui um new file, né? Um novo arquivo. Aí vocês colocam o nome do arquivo aí que vocês querem, né? Eu vou mexer agora aqui com o algoritmo do INC. Vou fazer mais um exemplo com condicional, tá? Aí, ó. Isso aqui se repete. Include std io.h int, nome da minha função, né? O escopo da minha função, e vou dizer que ele vai retornar 0, né? Vai retornar lá para o sistema operacional. Coloco um printfzinho aqui, só para fazer uma experiência, um teste, né? E vocês observem que essas palavras reservadas, se eu coloco de maneira errada, ela não fica com a coloração específica, né? Se bem que você também pode modificar essa questão de cores, tá? Mas, assim, é mais para enfeitar e tal, né? Vai ficar um pouco mais bonitinho e tal. Tem muitas ideias que te dão essa possibilidade, né? Mas aqui vocês não vão precisar disso, não. Mas fica aí a informação, né? Se você colocar printf e colocar uma palavra a mais aqui, uma letra a mais, já não é mais o comando. Ele vai entender isso aqui como se fosse uma variável. Então, tem esse detalhe aí, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui, vou fazer o cálculo de MC. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa, ele está chamando ainda o algoritmo que está aqui, ó. É uma coisinha dessa ideia aqui que estava me enchendo o saco. Deixa eu fazer o seguinte, né? Deixa eu copiar esse algoritmo aqui. Deixa eu copiar rapidinho. Já está gravado aí, vocês podem... Programa agora ele está deixando... Ah, tá. Eu vou apagar aqui e vou criar o algoritmo aqui do IMC, né? Era o cálculo do IMC. Então é o seguinte, o que nós iremos precisar?
nós iremos precisar, né, do peso, né? Do peso. Ah, na verdade, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Essa tabela aqui, nós iremos nos basear por ela, tá? Ó, se o peso do cara ficar, o IMC, né, ficar abaixo de 18,5, vai informar a frase, abaixo do peso. Se o peso ficar entre 8,6 e 24,9, peso ideal, né? Parabéns. Aí, assim, tem todas as classificações. Nós iremos utilizar essa tabela aqui para fazer nosso algoritmo. Aí vocês podem acessar depois esse site, tá? Ele tem até a formulazinha aqui, né? Que é peso dividido por altura ao quadrado. Tem até a formulazinha aqui já. Então a gente vai se guiar, nós iremos nos guiar por essa tabelazinha aqui desse site aqui que faz o IMC, tá? Então vamos lá. Na verdade ele pede, deixa eu ver aqui pela fórmula, é o peso. Ele pede o peso. Então eu preciso, deixa eu ver se está certo aqui. Beleza, pedi o peso aqui. Então, assim, eu preciso criar uma variável para informar o peso, né? Então, já vou colocar aqui o float, né? E já vou colocar aqui meu scanf. Que irá receber, ó, uma variável tipo float. Então, o código aqui é a porcentagem F, né? E a minha variável, o nome da minha variável, peso. Depois disso, vou você Ctrl+V aqui, eu vou pedir para o cara digitar a altura. Então, eu preciso criar aqui a variável, chamar de HIP, né? Ficar menor aqui, a altura, né? A altura é H, variável H. Então, eu declarei duas variáveis, né? Do tipo float, P e H, né? Peso e altura. Dentro do meu intmain, eu pedi para o usuário informar o peso, né? Você pode até ser mais explícito, né? Informe seu peso, senão o usuário fica peso. Pode até dar uma má interpretação, né? Então, informe seu peso. O cachorro tá zangado. Oi? O cachorro aí tá zangado. É a minha campainha aqui de casa aqui. Então, assim, ó. Você vai poder agora segurar, né, o valor que vai ser digitado na variável P e na variável H. Beleza. Agora, vamos para a parte boa aqui, né? Eu preciso, na verdade, declarar uma variável do tipo IMC, né? Na verdade, uma variável chamada IMC do tipo float. Essa variável vai fazer exatamente essa fórmula aqui, ó. Exatamente essa fórmula. Vou pegar o peso e dividir por altura ao quadrado, elevado a 2, né? Simples assim, ó. Vou transformar isso aqui em código. Ó. É isso aqui, gente, que eu quero que vocês consigam ter, ó, no final da disciplina. Pegar um cálculo, interpretar esse cálculo e botar no algoritmo. É isso que eu quero que vocês saiam da disciplina com essa capacidade. Dividido por altura vezes altura. Ou seja, primeiro eu faço essa multiplicação para depois essa divisão aqui, ó. A ordem de precedência aqui, ó. A ordem de precedência é essa. Se eu não respeitar isso aqui, vai dar problema. Então, o que eu posso fazer agora aqui? Eu vou só mandar imprimir aqui o IMC. Alguém vai dar o seu peso já para mim aí. Só para saber se nós estamos indo aqui por rumo. Eu pedi aqui para informar aqui IMC e só para imprimir a variável IMC.
Beleza. Seu IMC e tal. Vamos compilar. Beleza. Alguém informe aí o peso aí. Deixa eu ver aqui. Quem é que vai ser o premiado aqui? Ó, tem uma mulher aqui, ó. A Nonata. Tá nos ouvindo aí, Nonata? Ai. Fala aí. 47. 47. Olha, rapaz. Peso de bode. Gente. E a altura? 1,50 m. Olha aí. Deixa eu ver se é um vírgula ou é um ponto aqui, tá, gente? Peso de bode é Peso de bode, cara. 30 quilos. Peso de bode. Vamos lá. Vamos ver aqui qual é. Vamos ver se deu certo aqui. Se não deu um valor aqui estranho, tá? Deu um valor aqui meio esquisito, na verdade, né? Porque aqui, ó. Pela lógica, pelos valores aqui, ó, estaria dizendo que ela estaria no obesidade 3, na obesidade mórbida. Olha só, eu errei o cálculo aqui em alguma coisa. Eu com certeza aqui errei o cálculo em alguma coisa aqui, que eu vou para saber o que já foi. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui de diferente. Informou peso. Beleza, P, float. Informou a altura. Tal. Aí calculou o IMC, né? A expressão aqui, né? Peso dividido por altura ao quadrado. Eu estou achando o seguinte, que no lugar da vírgula é um ponto. Vou botar aqui o peso dela de novo. É 47, né? 47, a altura que eu não me recordo aí. Eu vou colocar o ponto no lugar da vírgula, que eu tinha colocado vírgula na primeira vez. Vou colocar, não me lembro certo, eu vou botar 1,60 m. Vou apertar Enter. Opa! Agora bateu. O problema era a vírgula. Eu tinha colocado vírgula no lugar do ponto. Por isso que deu aquele 40 e não sei quanto aí, como se ela tivesse na faixa etária, na faixa aqui de obesidade 3, obesidade já mórbida. Para vocês verem que um errozinho aqui no negócio bagunça completamente a lógica. Vocês viram aí que compilou, executou de boa, mas a lógica deu problema, né? Beleza, só que é o seguinte, eu preciso fazer algumas coisas, alguns ajustes. Por exemplo, ó, eu tenho muitas casas decimais pós a vírgula, né? Se você observar aqui, ó, seu IMCE, essa frase bem aqui, ó, seu IMCE, eu tenho 18,3593,70. Eu tenho muitas casas decimais após a vírgula. E não é legal, né? É bom ter só uma ou duas. Aqui ele colocou só uma. Mas vamos supor que a gente queira colocar duas. Como é que a gente faz? Bem aqui no comando printf, aqui onde eu imprimo, né, o valor da variável IMC, dentro do códigozinho aqui do IMC, né, eu posso colocar, ó, ponto, aí eu digo quantas casas decimais eu quero pós vírgula. Vou colocar 2, por exemplo. Vou aqui compilar. Vou informar aqui um peso aqui novamente. Peso, uma altura, né? No lugar da vírgula é um ponto. Não esqueçam disso, é um ponto. 1,60 m. Opa, aí apareceu, ó. Duas casas assim. Não 1,60 m. Oi? Eu não sou 1,60 m, é 1,50 m. Pois é, eu te deixei mais alto. Tá. Entenderam aí a ideia do negócio? Agora do jeito que tá aqui, entenderam alguma dúvida aí, gente? Entendi. Então vamos lá. Então assim, ó,
Só que da forma que está aqui, não está muito legal. Por quê? Porque não está certinho, igual essa tabela aqui, ó. Não está dizendo que o IMC dela aqui está 18,36, ou 18,3. 18,3 seria abaixo do peso. É para aparecer o nome, a frase abaixo do peso. De acordo com o IMC da pessoa, é para mostrar aqui, ó, a frase, né, a classificação. Como é que a gente faria isso aqui, ó? Aí nós iremos usar as condicionais, tá? Então, vou fazer o seguinte. Depois que eu calculo aqui o IMC, eu vou colocar algumas condicionais, dizendo, ó, se IMC, ó, operador relacional. Deixa eu ver aqui a tabela aqui para não confundir. Se for abaixo de 18,5, ó, se IMC for menor do que 18,5, eu vou começar a dar fluxo aqui para o meu programa. É para dizer o quê, ó? É para informar. Está abaixo do peso, né? Deixa eu ver aqui. Abaixo do peso. Abaixo do peso. Vamos continuar aqui. Ó, vocês observam que com letra maiúscula ele não reconhece. Então, tem que respeitar a sintaxe da linguagem. Ó, se o IMC, vamos ver aqui a outra aqui, né? A outra é entre 8,6 e 24,9, né? 18,6. Se IMC for maior ou igual, né? Maior ou igual do que 18,6. E, olha só o operador lógico aí, ó, também. IMC menor ou igual a 24,9, operador lógico e operador relacional ao mesmo tempo, ó, na nossa condição, ó. Operador relacional, né? Se for maior ou igual, se o IMC informado for maior ou igual a 18,6 e IMC for menor ou igual a 24,9, ou seja, eu tenho duas sentenças, na verdade, né? Dentro de uma condicional. Então, você pode organizar a semântica, né? A sintaxe dessa maneira, tá? Aí você também poderia fazer isso, ó. Tem gente que faz isso. Dá na mesma coisa. Talvez fique mais claro aí, né? Então, assim, eu tenho essa sentença e tenho essa sentença. Eu tenho duas. Então, o que significa? Eu preciso que as duas sejam verdadeiras. Porque o operador lógico aqui é o I. Então, para que esse operador I seja satisfeito, né? Tanto a primeira sentença como a segunda, elas têm que ser verdadeiras. Ou seja, o IMC que for calculado aqui, né? O IMC que for calculado aqui, o número dele tem que ficar entre esses dois aqui, entre 18,6 e 24,9. Então, se o IMC do cara ficar nesse intervalo aí eu vou mandar aqui uma frase para ele, ó. É a classificação aqui, ó. Peso ideal, parabéns. Peso ideal. Parabéns, né? Peso ideal, parabéns. Beleza? E aí, galera, eu vou fazendo a mesma coisa com as demais classificações, ó. Eu só preciso saber quais são, tá? A próxima é essa daqui, ó. Entre 25, né, ponto 0 e 29,9, né? Eu faço bem aqui, ó. 25,0
que na verdade é o próximo número depois do 24.9, né? E o 29.9. Nesse intervalo aqui, ó, levemente acima do peso, né? Levemente acima do peso. Deixa eu botar aqui a alta condicional, que é de 30.0 a 34.9. 30.0 a 34.9 significa que a pessoa está obesidade grau 1, né? Obesidade grau 1, né? Beleza, agora vamos aqui fazer as últimas 3, eu acho, últimas 3. Obesidade grau 2, né? A grau 2 é de 35.0. É sempre a continuação do próximo número. 35.0 a 39.9. 35.0 a 39.9. E por último, essa aqui é a boa do camarada já encomendar o caixão. É acima de 40, né? Então, só o seguinte, ó. Acima ou igual a 40, né? Também que eu vou diminuir aqui a minha sentença. Basicamente vai ser isso. Na verdade, é acima de 40, né? Ele não está dizendo acima de 40. Obesidade 3, mórbida, tá? Obesidade 3. Obesidade 3, mórbida. Acho que é mórbida. A grafia aqui. Mórbida. Então, assim, ó, vocês observaram que ficou cheio de fluxo aqui, tá? Cheio de fluxo. Vamos fazer o nosso teste, né? Para saber se vai... Eu vou simular aqui uma pessoa assim com bastante gordura, né? IMC aqui de 40. Vou colocar aqui um peso de 150 quilos. E vou dizer que essa pessoa tem 1,40 m. Agora vocês imaginem aí, né? Ó, obesidade 3. Na verdade, eu nem expus aqui o valor mesmo do IMC, né? Eu estou só dizendo, ó, obesidade 3, né? Mas para ficar mais completo, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer, expor aqui para quem vai utilizar o sistema, eu posso dizer, expor o valor do IMC, né? O valor que realmente ficou só para ficar mais claro aí, beleza. As padupas aqui que eu não tava, porque ela já fecha bem aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui o mesmo peso, tá? Vou colocar 120 quilos para uma pessoa de 1,40 m. Ó, obesidade 3 mórbida, né? O IMC do cara aqui, ó.
deu 61,2, né? Se eu fizer um novo recálculo aqui, ó, eu vou botar um outro peso, né? Vamos botar aqui uma pessoa aqui um pouco mais pesada, 78 quilos. 78, vamos supor que a pessoa tem 1,75 m, né? Ok? Ó, tá levemente acima do peso, né? 1,78 m, 1,78 m. Pesos 78 quilos. 78 quilos e a altura, vou botar uma altura 1,85 m. Tá dentro da taxa aí de peso ideal, tá? Aí você tem a informação da classificação do peso, né? Se tá no peso ideal ou não. E o IMC, né? O valor do IMC que foi calculado, né? Baseado na altura e baseado no peso da pessoa. Então, o que acontece aqui, gente? Para finalizar aqui o assunto, né? Você acaba tendo, gente, uma série de fluxos diferentes, né? No teu algoritmo. Observem que o cálculo dessa parte aqui de cima, ela é pequena, né? A parte onde eu pego os dados, a parte onde eu processo os dados, né? E essa parte aqui de baixo, dependendo da condição, eu vou executar ou esse primeiro se, ou esse segundo se, ou esse terceiro se, ou esse quarto, e assim sucessivamente. Ele nunca vai executar, gente, dois ao mesmo tempo. Se executar, é erro de lógica. Não pode, por exemplo, o cara estar com obesidade grau 1 e obesidade grau 2. Isso não existe. Ou ele está com um, ou ele está com o outro. Ou ele está com peso legal, ou ele não está com peso legal. É simples assim. Espaço aberto aí para as perguntas. Dúvidas? Se tiverem aí alguma pergunta, gente, agora é o momento aí de perguntar. Só fazer um negócio aqui rapidinho. Todo mundo entendeu tudo? Rapaz, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. É um dos dois. Esse negócio de ficar no meio, isso não existe, não. Galera, reproduzam aí esse exemplo. Tentem fazer. Tentem não, façam, né? Façam, reproduzam tanto o primeiro exemplo como o segundo. Que aí nós estaremos passando uma atividade para vocês. Para que na próxima semana vocês me entreguem, tá? Eu vou passar uma listazinha pequenininha, né? Na verdade, com os mesmos exemplos que eu trabalhei na parte de Portugal. A diferença é que vocês irão apenas transpor de Portugal para a linguagem C. A única diferença é essa. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Então, se não tem, gente, se não tem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui, tá? Então, na próxima aula, nós iremos comentar sobre a seção... Na verdade, deixa eu ver aqui rapidinho, só dar uma conferida aqui. Nós iremos comentar sobre a seção 3, tá? Mais questões sobre a seção 3. Aí depois a gente encerra aí com a unidade 4. Beleza? Então, boa noite, galera. Boa noite, bom final de semana para vocês. Valeu. Ô, ótimo.